Olá, sexto ano. Hoje a gente vai fazer a nossa aula de número 47, que é uma aula para visto e correção. Então, o visto vocês já me enviaram, né? O visto não, as atividades vocês já me enviaram. Agora eu vou começar a correção dessas atividades com vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu pedi para vocês era para completar o quadro, não é? Então, o primeiro quadro, que era o referente à aula 41, objeto de estudo 1, a gente viu, né? As respostas corretas em relação ao objeto de estudo era o quê? A gente estudou a Idade Antiga, não é? A Idade Antiga, ela vai acontecer na África, na Ásia e na Europa, ok? Lembram-se disso? E ela vai começar no ano 4000 a.C. e vai terminar no ano 476 depois de Cristo, ok? E eu também pedi para vocês colocarem nesse quadro as principais civilizações, os principais povos que a gente vai estudar. Então, a gente vai estudar a Mesopotâmia, né, que a gente já estudou, aliás. Depois, no próximo módulo, a gente vai estudar o Egito. Lá no quarto bimestre, a gente vai estudar a Índia e a China. Nesse bimestre, ainda a gente vai entrar nos hebreus, depois nos fenícios e, por fim, os persas. Depois, a gente vai ver Cush lá no quarto bimestre, depois Grécia e Roma, ok? Então, essa aqui é a resposta correta desse quadro. Já em relação aos exercícios, eu passei 4 questões na atividade complementar de número 1. Sobre a Idade Antiga, informe a data de início. Então, a Idade Antiga começou no ano 4000 a.C. E o que aconteceu nesse ano que marcou o início da Idade Antiga? Os seres humanos, eles desenvolveram a escrita, eles passaram a desenvolver uma forma de registro, ou seja, eles aprenderam a ler e a escrever. E a Idade Antiga, ela acaba no ano de 476, né, depois de Cristo. E o que aconteceu nesse período foi que caiu o Império Romano, que era o maior império que existia naquele período, naquele lugar. A questão número 2, ela pergunta, não é? Qual é o período da história que antecede a Idade Antiga? Ou seja, o período que vem antes da Idade Antiga. Então, antes da Idade Antiga, a gente tem a pré-história. E a questão número 3, pergunta, qual é o período da história que sucede à Idade Antiga? E a gente viu que é a Idade Média. E a questão número 4, que era a última, estava pedindo para vocês localizarem aí cada uma das civilizações antigas a seguir, né? Em qual continente se localizava cada uma das antigas civilizações a seguir. Então, a Mesopotâmia ficava na Ásia, o Egito ficava na África, a China ficava na Ásia, a Índia ficava na Ásia também, os hebreus na Ásia, os fenícios também, os persas também. Já Cush ficava na África, a Grécia ficava na Europa e Roma ficava em todos os continentes da Idade Antiga, que é a África, a Ásia e também o continente europeu, ok? Então, essa aqui é a resposta da atividade complementar aí, número 1, que corresponde à aula de número 42. Dando sequência, eu pedi, o PET eu falei para vocês que eu não vou corrigir, né? Eu vou corrigir no finalzinho, quando eu recolher, lá no finalzinho do bimestre, quando eu recolher tudo, ok? Módulo 10, aquele contorno do céu. Nesse módulo a gente teve 2 aulas, né? A gente teve uma aula para objeto de estudo e uma aula para atividade complementar. Em relação ao quadro, eu pedi para vocês preencherem ele, né? Em relação ao objeto de estudo, nesse módulo 10, a gente viu a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela ficava onde hoje fica o Iraque. E a Mesopotâmia, ela vai existir, eu botei a data errada aqui, 539 a.C., ok? Então, esse é o período de existência da Mesopotâmia. Ela durou muito tempo, se a gente for comparar com a história de outros povos. O Brasil aí não tem nem 500 anos, né? Geografia, né? Qual a característica mais importante em relação à geografia da Mesopotâmia? É que ela é uma região que está localizada entre, como vocês viram lá na explicação, entre 2 rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E é daí que vai vir o próprio nome Mesopotâmia, região entre rios. Em relação à política,
A Mesopotâmia, ela estava dividida em cidades-estados, ou seja, cada cidade-estado é como se ela fosse um pequeno reino, não é? Um pequeno reino com políticas, lei, né, governo e moedas próprias. Então, lá na Mesopotâmia, a gente não tinha um rei que mandava em todas as cidades. Cada cidade ela tinha o seu próprio rei, né? O território do reino era uma cidade e a população eram os moradores da cidade. Quando eu falo cidade, aqui eu estou falando da cidade e da zona rural também. Em relação à economia, a gente pode falar que a economia da Mesopotâmia ela era de base agrícola. Se eles desenvolviam a agricultura para poder sobreviver. Só que existiam atividades complementares também, como o pastoreio, o artesanato e o comércio. Tá? E lá vigorava um negócio que se chamava servidão coletiva, ou seja, o rei era dono da cidade e todas as pessoas podiam morar lá desde que trabalhassem para o rei, tá? Desde que trabalhassem para o rei, tá? E pagassem o rei com produtos ou com, como eu posso falar para vocês, com produtos que eles cultivavam. Aí, em relação à sociedade, né? O que a gente pode falar da sociedade mesopotâmica? A gente tinha 3 grupos aí. Os grupos superiores, né, que eram formados pela família real, que era muito rica, pelos sacerdotes, que eram as pessoas que cuidavam da religião, e pelos altos funcionários que trabalhavam para o rei, os cargos que mais recebiam dinheiro, mais importantes dentro daquela sociedade. Aí, lá na outra ponta, a gente tinha os grupos pobres, que eram formados pelos camponeses e pelos escravos. Eles praticamente não tinham muito dinheiro, não tinham quase nada. E, em último lugar, a gente tinha os grupos intermediários. Que eram os grupos intermediários? Eram aqueles que tinham alguma especialidade, como os artesãos, os comerciantes, os militares e os baixos funcionários. Funcionários que trabalhavam para o rei, mas cuja função não era tão valorizada dentro daquela sociedade. Em relação à cultura, a gente pode definir aí que a religião mesopotâmica ela era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Quais deuses que eram esses? Era o Marduk, que era o deus da justiça, o Shamash, que era o deus do sol, o Anu, que era o deus do ar, a Enlil, a Ea, a Ishtar, que era a deusa do amor, a Tammuz e entre outras. Uma outra coisa que eles desenvolveram também, que eu falei para vocês na aula, foi a escrita cuneiforme. Eles desenvolveram, né, o código de Hammurabi, que era aquela lei lá, olho por olho, dente por dente, e também uma coisa importante é a epopeia de Gilgamesh, que é a primeira história escrita inventada pelo ser humano que a gente conhece, a história mais antiga que já foi escrita e que a gente conhece. Já a aula 45 era atividade complementar de número 2 e perguntava aí 19 questões a respeito da Mesopotâmia. Primeira coisa, quando começou a história da Mesopotâmia? A gente acabou de ver que foi no ano 4000 a.C. Outra pergunta que foi feita é quando acabou a história da Mesopotâmia. E a história da Mesopotâmia, ela teve fim aí no ano 539 a.C. A questão de número 3 perguntava, né, para vocês em qual país se encontra a antiga Mesopotâmia, né, se encontrava. E a gente viu que é Israel. A questão de número 4 perguntava para vocês aí o que significa a palavra Mesopotâmia. E como eu acabei de falar ali também na explicação, como vocês viram na aula, Mesopotâmia significava região entre rios. E o que era uma cidade-estado? Uma cidade-estado é como se fosse um mini-reino que era representado aí, que era como se a cidade-estado fosse um mini-reino composto somente por uma cidade e sua área rural. Aí vem a questão, né? Se na Mesopotâmia existissem 50 reis, quantas cidades iriam existir? 50, porque se cada cidade tem um rei, tem que ter o mesmo número de cidades e o mesmo número de reis. Já a questão número 7 perguntava qual parte da cidade-estado mesopotâmica servia para proteção. E aqui, se a gente pensar bem, as muralhas, não é? Que serviam para proteção. Já a questão número 8 perguntava, nossa, agora que eu vi que eu pulei uma, né, gente? Mas tudo bem, a numeração não importa. Qual era a parte da cidade-estado mais importante do ponto de vista religioso, né? Então, do ponto de vista religioso, o lugar mais importante era os zigurate, que eram os templos, ok?
Já a questão de número 10 perguntava o que os mesopotâmicos eles plantavam. Então, eles plantavam tudo isso aí, ó. Eles plantavam trigo, eles plantavam cevada, eles plantavam centeio, que eram cereais que eles utilizavam para fazer as massas e os bolos, os pães que eles necessitavam para comer. Já a questão de número 11, quais animais eram criados pelos mesopotâmicos? Todos também, porque eles tinham uma criação bem forte nesse período, né? Então, vou marcar aqui o certo, né? Que é todos. O que os mesopotâmicos vendiam para outros povos? Eles vendiam muitos metais, tá? Ouro, mas principalmente metais para os outros povos. Questão de número 13. Era um membro das classes ricas, o sacerdote, o alto funcionário ou o filho do rei? Todos, gente, todos eles tinham funções muito prestigiadas e conseguiam muita importância dentro da sociedade mesopotâmica. Já a questão de número 14 perguntava: o trabalhador rural pertencia às classes o quê? As camadas pobres daquela sociedade. A gente acabou de ver ali no preenchimento do quadro, né? Tinha o grupo superior, o grupo intermediário e o grupo inferior, que era representado aí pelos pobres e pelos escravos. E aí a gente tinha a questão de número 15, né? Era um representante das classes pobres, o escravo, o rei, o artesão, o comerciante. O rei nunca ia ser, né? O artesão talvez, o comerciante também não. Então aqui a gente tem o escravo, porque o escravo não ganhava nada. Era um representante das camadas intermediárias. O escravo, a gente sabe que não é, que é pobre. O rei também não é, porque o rei é rico. O artesão, pode ser que seja esse. O sacerdote a gente também sabe que não é, que ele ganhava muito dinheiro. Ele era considerado muito importante. E a questão número 17 dizia aí, né? Era um representante das classes ricas, o escravo, o comerciante, o artesão ou o sacerdote. E desse aqui, o mais rico e poderoso era o sacerdote. Não mais poderoso que o rei, mas desses 4 aqui, ele era o mais importante. E a questão número 18 perguntava: em uma religião politeísta, as pessoas acreditam em um Deus, em vários deuses, né? Em um só Deus. Desculpa, gente, vou de novo. 18. Em uma religião politeísta, as pessoas acreditam em nenhum Deus, em um só Deus, em vários deuses ou em nenhuma das anteriores. E o politeísmo é a crença em vários deuses. Então, eles acreditavam em vários deuses, ok? Deixa eu só marcar aqui a resposta correta, né, que eu botei errado. Eles acreditavam em vários deuses. Deixa eu só colocar aqui. Questão número 19. Qual pena receberia alguém que furasse o olho de seu semelhante? E o Código de Hammurabi, ele dizia o quê? Olho por olho, dente por dente. Então, se ele furou o olho de alguém, ele teria o seu olho arrancado para ele aprender com quantos paus se faz uma canoa. Ok? Então, a gente termina o primeiro ciclo de atividades aí do primeiro bimestre, né, com 2 módulos. E na próxima aula a gente vai começar o módulo 11, tá? Quem ficou com alguma dúvida em relação a alguma coisa dessa correção, me pergunta lá no grupo que eu vou ficar de plantão até o final do horário.